Relembrando crimes. Caso Isabella Nardoni. No dia 29 de março de 2008, uma menina de então 5 anos de idade foi arremessada da janela do edifício London, em um bairro na zona norte de São Paulo. Isabella de Oliveira Nardoni morreu após ser defenestrada do 6º andar do prédio. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados à prisão. A garota teria sido agredida até desmaiar e jogada do prédio por pensarem que ela havia morrido. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram condenados à prisão. Caso Elisa Samúdio. Elisa Silva Samúdio desapareceu em 2010, com 25 anos. Elisa era amante do goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo, apontado como autor do crime, e teria aceitado um convite do jogador para ir ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais, para visitar um sítio. Nunca mais foi vista em público. Bruno foi preso e condenado a 22 anos e 3 meses por assassinato e ocultação de cadáver, além de sequestro do filho Bruninho, que teve com Elisa. Outros condenados por participar do crime foram Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro, o Emerson Marques, o Coxinha, Helenilson da Silva e Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Um livro conta a história do crime. Atualmente, Bruno está solto, cumprindo pena em casa. Foi visto com a esposa, dentista carioca, Ingrid Calheiros, e a filha do casal, Isabella. Caso Richthofen. Suzanne Louise von Richthofen mandou matar os próprios pais na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, no Brooklyn, bairro nobre de São Paulo. Os assassinos foram Daniel e Christian Cravinhos, sendo o primeiro deles namorado de Suzanne. As famílias não aceitavam o relacionamento. Segundo dizem, o trio arquitetou um plano para simular um latrocínio, roubo seguido de morte, com o objetivo de receber a herança de Manfred e Marisa von Richthofen. Os criminosos foram condenados em março e a Justiça de São Paulo oficializou a exclusão de Suzanne da herança dos pais, o que fica apenas com o irmão, Andreas Albert von Richthofen. Caso Ônibus 174. O mais dramático caso de sequestro de ônibus no Brasil. O Cávea Central, linha 174. Foi tomado pelo sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro Barbosa do Nascimento, no dia 12 de junho de 2000, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Sandro assaltou um coletivo e manteve 11 reféns após ser interceptado por um carro da polícia. Depois de muita negociação com o BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, o homem saiu com uma arma apontada para a professora Geisa Gonçalves. Tudo era acompanhado ao vivo por horas, nas televisões em todo o Brasil, quando um soldado resolveu atirar em Sandro, mas acabou acertando em Geisa de raspão. O bandido então atirou e matou a professora.
e acabou asfixiado no carro da polícia. Os policiais foram absolvidos pela morte de Sandro. O caso recebeu e rendeu um documentário assinado por José Padilha. Caso João Hélio. No dia 7 de fevereiro de 2007, ficou marcado para sempre nos brasileiros, após o brutal assassinato de um menino de 6 anos de idade, João Hélio Fernandes. Ele foi arrastado por 7 quilômetros durante um assalto no Rio de Janeiro, pois não conseguiu sair do carro da família roubado naquele momento. 5 pessoas foram condenadas pelo crime, sendo uma delas um adolescente menor de idade. João Hélio estava com a mãe, Rosa Cristina Fernandes, e a irmã Aline, de 13 anos. Caso Patrícia Acioli. A juíza Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros no dia 12 de agosto de 2011 por policiais que enfrentavam um julgamento por parte dela. Patrícia combatia o crime organizado e a corrupção e por isso tinha o nome em uma lista de 12 pessoas marcadas para morrer. A juíza foi morta por 2 homens ao chegar na própria casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. 11 policiais foram condenados por este crime bárbaro. Caso Eloá Pimentel. Uma adolescente de 15 anos emocionou o país no mais longo caso de cárcere privado da história de São Paulo. Eloá Cristina Pimentel foi mantida refém junto com outros 3 amigos por Lindenberg Alves Fernandes, 22 anos, ex-namorado da jovem. O trágico final do dia 17 de outubro de 2008 foi com o assassinato de Eloá, que chegou a ir ao hospital, mas não resistiu e teve morte cerebral. Lindenberg atirou contra reféns após a polícia invadir o imóvel onde ele se encontrava. Lindenberg foi condenado. Ao todo foram 5 dias de negociações. Os órgãos de Eloá foram doados por sua família. O massacre em Realengo. A Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, foi palco de momentos de terror em abril de 2011. Às 8h30 da manhã de uma quinta-feira, que poderia ser igual a qualquer outra, 12 estudantes foram assassinados e outros 12 ficaram feridos após um ex-aluno de 23 anos abrir fogo contra eles. Um policial surpreendeu Wellington Menezes de Oliveira com um tiro na barriga, fazendo-o cair da escada. Logo após, o atirador se matou com um tiro na cabeça e foi enterrado como indigente. A chacina da Candelária. No dia 23 de julho de 1993, 8 jovens foram cruelmente mortos por policiais militares em um local próximo à igreja da Candelária, no centro de Rio de Janeiro. 6 deles eram menores de idade. Várias outras crianças e adolescentes também ficaram feridos, após 2 carros com placas cobertas começarem a atirar. O caso contou com uma testemunha-chave, Wagner dos Santos, que levou 4 tiros na ocasião e sofreu outro atentado um ano depois, na Central do Brasil. Ele foi levado à Suíça, onde vive com sequelas,
pelo Ministério Público. 7 foram indiciados, 3 inocentados. Outros 3 foram presos e já se encontram em liberdade. Um dos suspeitos ainda não foi julgado até hoje. A chacina da Candelária foi o maior palco da atrocidade de crianças em 1993. A morte do índio Galdino. Galdino Jesus dos Santos foi queimado vivo enquanto dormia em um ponto de ônibus em Brasília, na madrugada do dia 20 de abril de 1997. Horas depois, o líder indígena morreu em decorrência dos graves ferimentos que sofreu. Santos estava na capital brasileira por conta do Dia do Índio. Os assassinos foram 5 homens de classe média, sendo 4 deles maiores de idade. Todos foram condenados. 2 esculturas lembram a morte do indígena no local, até os dias de hoje, como sendo um memorial. O assassinato do menino Bernardo. Bernardo Boldrini era um garoto de apenas 11 anos quando foi assassinado, no dia 4 de abril de 2014. O corpo foi encontrado 10 dias depois, em uma cova, em um município do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil afirma que o menino foi morto por superdosagem de um sedativo, dado pela madrasta de Bernardo, Graciele Ugolini, e por uma amiga dela, Edelvânia Virganovics. Leandro Boldrini, pai da criança, e Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, também foram presos por envolvimento no crime. O Ministério Público pediu a reabertura da investigação da morte de Bernardo e também da mãe Odilaine Uglione, encontrada morta com um tiro na cabeça na clínica do então marido Leandro, no dia 10 de fevereiro de 2010. A carta de suicídio pode ter sido forjada, de acordo com as investigações. Boatos na internet gera assassinato. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, teve a vida ceifada após ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças para a prática de magia negra. A dona de casa foi linchada no dia 3 de maio de 2014, no Guarujá, São Paulo, e levada já em estado grave a um hospital por policiais militares, mas não resistiu e morreu 2 dias depois. A mulher tinha 2 filhos e era casada há 17 anos. A polícia não tinha registros de desaparecimentos na região. 5 pessoas foram presas. O assassinato de Daniela Pérez. Atriz da TV Globo e filha da autora de novelas Glória Pérez, Daniela Pérez foi morta aos 22 anos, com 18 tesouradas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O corpo da mulher foi encontrado em um terreno baldio em dezembro de 1992. Os assassinos foram Guilherme de Pádua, colega de cena de Daniela, e a esposa Paula Tomás. Ambos foram condenados à prisão. Hoje estão em liberdade. Espero que tenham gostado. Vou trazer mais uma lista para o vídeo não ficar muito grande. Abraços infernais e até a próxima!